João capítulo 20, dos versos 19 até o verso 29, meus irmãos. Nós estamos seguindo a nossa reflexão aqui sobre família, sobre viver em família. E tem muita gente que pensa que viver em família é algo apenas restrito à família de sangue, né? Só aqueles parentes ali. Mas a própria Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E a gente conhece na Bíblia mesmo algumas parcerias, alguns agrupamentos que se demonstraram muito sólidos. Davi com Jonatas, a gente vê Jesus com os próprios discípulos, de forma que eu creio que, além da família de sangue que cada um de nós aqui tem e pertence, faz parte, nós também somos uma família, vivemos em família. E é nesses ambientes, num ambiente como esse, que Deus manifesta algumas coisas também que a gente precisa. E é num ambiente como esse, é num grupo desse que nós temos a liberdade para ser nem tão bonitos como a gente pretende ser o tempo todo. Essa história que a gente vai ler fala disso. E a gente vai pensar sobre essa questão, então. Vamos ler todos juntos, então, meus irmãos. João, capítulo 20, do verso 19 até o verso 29. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, meus irmãos. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu desconfio que, para nós, uma outra dificuldade, além daquela que eu já disse no início, de percebermos como família, de nos vermos como realmente uma família que o Senhor ajuntou. Não é aquela família que a gente nasceu nela, mas é aquela que Deus fez nascer em nós. Nós temos uma outra dificuldade, que é no decorrer, no caminhar, estando nesta família, vivendo as coisas que acontecem depois que caminhamos com Deus, de acreditar plenamente naquilo que Ele diz. Eu não conheço um crente até hoje que não tenha tido sombras na sua mente, que não tenha passado por momentos estranhos, que não tenha desconfiado daquilo que a Bíblia diz. Não da Bíblia toda, que é muito estranho um crente desacreditar na Bíblia inteira, mas tem gente que chega nesse ponto também. Às vezes se envolve com tantas outras
teorias, com tantas outras falas, com tantas outras filosofias, que a Bíblia não acaba se tornando, vai ficando de lado ali, e ele acha que é um livro banal, estúpido, perdido, feito por mãos humanas, afinal, o papel aceita tudo. É assim que eles dizem, né? Mas é fato que nós, às vezes, perdemos um pouco do vigor, do calor no coração, da disposição para poder ouvir aquilo que está escrito e depositar toda a esperança naquilo que está escrito. E quando essas coisas acontecem, ou quando isso é uma constante na vida da gente, não tem lugar melhor do que este aqui, do que a família da fé, a família que Deus faz se juntar e existir através de Jesus Cristo, para a gente poder manifestar pelo menos 3 atitudes que eu quero destacar com você aqui nessa noite. A primeira delas é no meio da família, vivendo em família, que a gente pode e deve ser franco, ser verdadeiro, ser honesto com os sentimentos que a gente tem. No meio vivendo em família, como nós aqui estamos, que nós devemos ter a oportunidade de expressar com detalhes aquilo que a gente sente de fato no coração. Se é uma fé vigorosa, se é uma vontade tremenda de fazer tudo que Deus está falando, é nesse lugar que a gente tem que manifestar. Mas se estiver vivendo um dia de Tomé, um dia mau, um dia estranho, também é aqui que a gente tem que ser franco. Essa história fala de um dos discípulos que andou com Jesus e que, em determinado momento, Jesus aparece, eles estão com medo, eles não sabem o que vai ser, no dia que Jesus ressuscita, primeira aparição dele, e eles estão a portas trancadas, tremendo de medo com a situação, não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, mas Tomé não está ali, a gente nem sabe onde Tomé está. E a gente até pode aqui devagar pensar assim, aonde que o Tomé enfiou? Estava todo mundo ali. Eles escolheram um esconderijo, uma casa, um local para todo mundo se reunir. Por que o Tomé não está ali? Aonde que ele foi? E aí, sugestões, né? Talvez ele estivesse trancado numa outra casa, num outro lugar, não deu tempo de chegar ali. Pode ser? Pode ser. Talvez ele não tenha aceitado a história toda, ele não assimilou o que aconteceu naquele momento ali ainda, ele fala assim, não, eu vou investigar esse negócio, será que mataram mesmo? Será que não foi uma ilusão, que não foi um teatro, que não foi uma coisa inventada? Deixa eu procurar, então, deixa eu tentar descobrir o que está acontecendo. Está todo mundo aí se escondendo, eu vou dar um de detetive, de 007, vou tentar descobrir esse negócio. Talvez, pode ser, pode não ser também. Talvez ele estivesse apenas dormindo, cansado. Afinal de contas, os últimos dias daquela semana foram dias pesados. Prisão de Jesus, sofrimento de Jesus, abusaram de Jesus, e isso deve ter cansado demais, com certeza cansou muito Tomé, os outros discípulos também, os outros que acompanhavam, e ele nesse momento aqui, talvez tenha ficado em algum lugar, sono tomou ele de tal forma que ele não conseguiu ver para onde as pessoas estavam indo e foi descansar, porque estava muito cansado, muito abatido com tudo que tinha acontecido. Pode ser. Não sei, alguém também pode pensar que ele não estava em nenhum desses 3 lugares, talvez ele estivesse aqui na esquina da Rua 37, afogando as mágoas, pensando que realmente não existe mais nada, que toda a esperança foi embora. E que o que restava agora, então, era se embriagar ou se dopar com outras substâncias para poder esquecer todo aquele tempo que ele passou acreditando num homem que falou tantas coisas, mas que, de repente, morreu. Morreu. E morreu de uma forma muito feia, de uma forma muito dolorosa, uma forma muito escandalosa, uma forma muito triste.
aquele que eu seguia foi pregado num madeiro. Pode ser. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Mas, de repente, ele volta, não sei de onde. Ele vem para casa, onde os familiares da fé estão, vivendo juntos ali, aquela apreensão, aquela dor. E aí tem uma notícia nova: Jesus ressuscitou, nós vimos eles, nós conversamos com ele, e ele não acredita. Ele olha para aquilo e fala assim: eu não acredito, eu não creio nisso aí. E não tem lugar melhor para poder ser sincero quando você está na verdadeira família. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você nessa noite é que é vivendo em família, como nós estamos aqui, que é o lugar da gente ser sincero. Eu acho legal porque, enquanto está todo mundo numa direção, o Tomé está na outra. E ele não se sente pressionado, ele não se sente assim, Maria vai com as outras, sabe? Aquele cara que tem que, para agradar todo mundo, ele vai falar assim: ah, joia, beleza, creio também, que bom, que dia que ele volta? Não, ele não acredita, ele não crê, ele não viu. E a proposta de crença nele, para ele acreditar, ele esboça alguns requisitos, mas o mais interessante é que ele é franco, ele é honesto, ele não é fingido. Ele não vive uma fé pela metade, ele não finge que está com todo mundo só para participar do grupo. Ele não faz de conta. Você já fez de conta alguma vez? Já fez? Teve uma vez, quando eu morava em Santa Catarina, eu resolvi, de vez em quando eu resolvi assistir um jogo de futebol. Não precisa falar para os irmãos qual time que eu fui, né? Era contra o Figueirense. Só que, como eu não me programei, que é outra coisa que é normal na minha vida, assim, não ser muito organizado, cheguei para comprar o ingresso na hora. Falei: se der bem, se não der, amém, né? Foi eu, um presbítero e 2 irmãos do louvor da igreja. A gente tinha que voltar para o culto à noite no domingo, então tinha que dar tempo, é perto, 30 e poucos quilômetros. A gente falou: dá tempo, dá um jeito, vamos lá. Só que quando chegou lá, a torcida do Flamengo é pequena, quem ganhava ali, a maior parte é reservada para o time da casa, né? E então o ingresso para o time da casa era normal, mas o ingresso do time do Flamengo, para a torcida do Flamengo, ele estava inflacionado. Era uns 4 vezes mais caro. Eu falei assim: não pago, você está doido? Não faço isso, não. Eu vou entrar no meio da torcida do Figueirense mesmo. E entramos nós 4. Torcida Figueirense. E fomos assistir o jogo. E o Figueirense fez um gol, fez 2, fez 3, fez 4-0 no Flamengo. E eu tive que fingir que eu era Figueira. Às vezes o Flamengo ia lá, quase fazia um negócio assim que ia dar certo, eu queria manifestar, um cutucava em mim: pastor, olha onde nós estamos. Segura a onda aí. Aí eu falava: vem mesmo, perna de pau, esse negócio aí. É a coisa mais horrorosa do mundo, gente, você tem que ser fingido, falso um negócio desse. Só que, para não apanhar, para não correr o risco de sair dali danificado, né, com a lataria amassada, tanto a minha como a do carro, eu fingi naquela tarde. E é horrível viver uma vida de fingimento, nem que seja por 2 horas. Todo mundo cantando, eu não lembro a música lá do Figueira, mas e a gente assim e tal. De vez em quando o pessoal levantava, pulava, vinha para o lado da gente, a gente gangorrar junto. Sofrimento, sofrimento. Por isso que eu nunca entrei em São Januário, para não correr o risco. Irmãos, Tomé não se cedeu à situação do momento. Ele foi honesto, franco. O que todo crente precisa ser é honesto com os seus sentimentos diante de Deus, com a sua leitura da Bíblia, com aquilo que você leva diante de Deus em oração, com os pedidos que você faz, com os pedidos que são atendidos. Se você entende que realmente Deus tem atuado de uma forma especial na sua vida, ou por acaso que está ajudando, porque a sorte está do seu lado, porque você levantou com o pé direito, sei lá, mas a gente precisa ser honesto. Não dá para viver uma vida de fingimento. E nós aprendemos com Tomé que,
podemos ser honestos. Se em algum momento o coração da gente der uma rateada, se a nossa alma ficar um pouco tendenciosa para pensamentos obscuros, a gente pode falar o que está sentindo. Deus nunca ficou bravo com ninguém que chegou para ele, foi honesto com ele, que falou para ele o que estava sentindo de fato, mesmo que isso parecesse uma afronta. Não tem na Bíblia Deus ficando bravo com ninguém por causa disso, mas sim, tem Jesus tirando com a cara de gente que chegava para ele, chamando ele de bom mestre, de rabi, de grande, sendo que não acreditava nisso. Falando só para poder ficar bom, para a conversa fluir, para que de alguma maneira ele tivesse algum privilégio ali para fazer alguma negociata. Aí Jesus não gosta, Deus não gosta desse tipo de coisa. A gente pode ser honesto. Quando o coração da gente está machucado, a gente pode falar, está doendo. Não tem lugar melhor e mais, sabe, favorável para a gente poder dizer do que em família. O que a gente realmente está sentindo. O que a gente realmente está pensando. No domingo passado, eu lembro que eu falei com vocês, eu só citei, que tem muita gente que se perde dentro de casa. É o exemplo do irmão que não saiu lá, do irmão do filho pródigo, ele se perdeu dentro de casa, ele não tinha nada a ver com o pai. E a gente também se perde, às vezes, dentro da família. Nós esquecemos alguns valores, nós desconfiamos, nós abraçamos tanta coisa que o principal vai ficando de lado. E quando os outros perguntam para a gente responde no automático, está tudo bem? Está tudo bem, porque a gente não quer gastar tempo, não quer. Agora, com Deus, você não faça isso. Seja honesto, seja honesta, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa franca. Se você estiver vendo, fala que está vendo. Se não tiver, pede a Deus para ver. Mas não viva uma vida de falsidade, não finja que é crente, que esse negócio não vai dar certo. Eu sou membro da igreja, só isso? Você está contente só com isso? Isso é ótimo, mas isso tem que ser apenas uma representação visível de algo invisível, que já está dentro de você. Não se contente apenas com isso, queira viver uma vida na presença de Deus verdadeira. E quando acontecer, se acontecer, todos nós temos dúvidas. Todos nós passamos por situações que a gente às vezes não consegue compreender. A gente não faz sentido. Aquele negócio é ruim. Imagina Tomé, diante daquela, sabe, situação toda, a melhor coisa que podia acontecer, ele falar, oba, que legal, mas ele não foi falso, desonesto com os seus sentimentos. Ele foi franco. Nós precisamos ser francos. Precisamos ser francos do lugar certo, com as pessoas certas. O problema é que a gente, às vezes, escolhe o lugar errado para ser. Como eu disse, eu não sei aonde Tomé estava rodando. Eu sei que, quando ele chegou, contaram para ele a história, ele não concordou, ele não aceitou de cara, ele não levantou a mão, ele não fingiu que estava gostoso o momento, mas 8 dias depois, ele estava de novo junto com as mesmas pessoas, porque o único lugar que ele deveria manifestar a sua incredulidade era ali. O único lugar que ele podia ser honesto é naquele lugar ali. Não era no Facebook, tá? Não era no Facebook. Lá não é muro de lamentação. Quer dizer, pode até ser, para alguns. Mas não vai resolver. Você precisa saber com quem você conversa. Com quem você é franco, aonde você é honesto a respeito da sua fé. Deus bondosamente sempre colocou à nossa disposição estruturas para nos abençoar, para nos servir, para nos ajudar em momentos delicados, quando a gente olha para aquilo tudo, para a fé, e não faz sentido as coisas. O terrível é que a gente, às vezes, resolve conversar com a pessoa errada. O coração fica meio duvidoso com respeito a alguns sentimentos, algumas posturas, algum segmento moral, quanto à sexualidade, seja o que for. Aí você vai e escreve no Facebook. Aí você procura a pessoa que não tem nenhum vínculo de família em Cristo para falar para ela isso. Ela vai te ajudar, né? Muito. Não vai. A gente precisa aprender a tratar essas coisas em família cristã. Amém, meus irmãos?
ele demonstra fraqueza. Ele demonstra franqueza, honestidade, mas Tomé também demonstra, em segundo lugar, fraqueza. E eu vou te falar por que eu acho que Tomé foi fraco nesse momento aqui. E a gente precisa ficar, quando ouve esse relato, com os olhos bem abertos, com o coração bem atento, porque a gente também pode fraquejar. Não tem ninguém aqui neste lugar que não possa fraquejar em algum momento. E a primeira fraqueza que ele demonstra aqui é colocar em xeque, duvidar daquilo que Jesus falou. Jesus nunca escondeu dos seus discípulos o que lhe aconteceria. Ele falava isso o tempo todo: eu vou morrer, em 3 dias eu vou ressuscitar. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores. Tomé escutou isso o tempo todo, mas ele... não sei se é verdade, mas... Há quem diga que se coisas espetaculares acontecerem, a gente tem uma fé mais vigorosa. Mentira! Mesmo assim, a gente pode se tornar um Tomé. Porque Tomé viu Jesus falar com pessoas que estavam aleijadas, e elas levantaram e saíram andando. Ele viu coisas maravilhosas acontecendo. Então, não é isso que mantém o nosso coração firme nas coisas certas. Mas ele colocou em xeque tudo aquilo que ele tinha experimentado, cego que tinha a visão, teve a visão restaurada, mais variado de tipo de gente que esteve perto de Jesus. Ele acompanhou aquilo tudo de perto, e ele viu aquele negócio todo. Eu não sei se Tomé era introvertido, se era extrovertido. Se ele fosse extrovertido, ele dava glória a Deus. Se ele fosse introvertido, ele ia falar amém, só. Mas ia estar feliz do mesmo jeito, porque isso não é marca de satisfação, não é o que a gente faz externamente, mas é o que está dentro do coração de fato. Ele viu tudo isso, mas ele colocou em xeque. Será? Será? Essa foi a fraqueza de Tomé. Depois, uma outra parte da fraqueza dele é que ele não acredita mais nos seus companheiros, nos seus amigos. É o segundo passo para a incredulidade, para poder ficar frágil na fé. Colocou o que Jesus falou em xeque, depois tudo fica relativo de fato. Não tem mais absoluto, não tem mais norte, não tem mais aonde se segurar. Aí o que as pessoas falam é sempre uma verdade para elas, uma verdade conforme elas estão vendo. Não é mais uma verdade para nós, para a família, para viver juntos, porque perdeu o sentido. Quando a gente desconfia do que Jesus fala, a gente desconfia daqueles que falam a respeito de Jesus também. É natural, é comum isso. É uma sequência lógica até. É um acontecimento normal. Jesus falou, eu não acredito. Então, agora também que vocês falarem a respeito de Jesus, eu não acredito. Por isso que tem muita gente incrédula dentro da igreja. Sempre acha, não, esse é o seu lado, não, esse é o seu lado. Não tem lado aqui, ninguém tem lado aqui. Nós só temos uma pessoa para seguir, para devotar nossa vida, para entregar o nosso coração, para confiar nele de corpo e alma, para buscar nele todo entendimento para qualquer coisa da vida. Só tem um, não tem 2 lados. Nós podemos ter opiniões diferentes, são nossas, mas solução só existe uma, é Cristo Jesus, acabou. Salvação só nele. Terceiro lugar, ainda dentro da questão da fraqueza dele, para mim, a pior parte da fraqueza de Tomé é que ele fala assim, eu só acredito, como é que é mesmo? Só acredito vendo. Essa é uma frase que a gente já virou frase popular, a gente acredita, né? A gente já repete isso com tranquilidade. Mas ele falou mais ou menos isso mesmo, resumindo é isso, ele falou, só acredito vendo, se eu ver as marcas, se eu colocar o dedo, se eu pôr a mão. Então, em outras palavras, Tomé estava dizendo assim, para eu ser feliz, para eu estar satisfeito, para eu poder realmente confiar como vocês estão confiando, para poder minha vida dar sequência naquilo que eu acompanhei agora durante esses 3 anos, eu condiciono todo o sucesso disso aos meus sentimentos, aos meus 5 sentidos, ao meu coração. Olha aí o problema.
confiar que o coração é suficiente para tomar decisões, para ser o juiz dessa causa, para poder colocar realmente um ponto certo, para acertar ali toda a situação. A gente acha que isso é novo, né? As pessoas hoje em dia falam, não, eu que tenho, eu senti, o que eu senti no coração, o que eu senti, é o prazer que eu senti, meu corpo, minhas regras, é um monte de coisa. Isso não é novo, gente, isso é antigo. O que acontece é que de tempos em tempos se veste uma roupinha diferente em cima dessas pseudo-verdades aí. Mas a gente continua tendo as mesmas tendências de querer achar que nós somos o juiz de alguma coisa, que o meu sentimento é assim. Por isso que tem muita gente que toma umas decisões muito loucas com respeito a viver em família na sua própria casa, ou mesmo viver em família como família cristã. Porque se ele já não sente mais um negócio que ele achou que tinha que sentir, então aquilo não vale mais. Ele troca de mulher, a mulher troca de marido, o crente troca de igreja. E assim vamos trocando, vamos fazendo negócio. E isso acaba se tornando um grande mercado. E quando vamos conversar sobre fidelidade, sobre firmeza, sobre frequência, sobre conteúdo, as pessoas falam, desapega, desapega, desapega. Falta pouco anunciar no LX, estou aí, né? Ou procurar no LX uma igreja para ir. Pessoas trocam de parceiro, de parceira, escolhem baseado nessas regras do sentimento, dessas coisas que são falhas. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Acho que não tem época melhor para a gente poder perceber o quanto que o nosso coração é um troço horroroso. Todos nós aqui temos sofrido, ou no mínimo, temos ficado tristes demais com essa palavra corrupção, porque, não que ela não existisse antes, ou não acontecesse antes, mas elas estão sendo faladas com muita frequência nos meios de informação. Toda hora a gente escuta, e a gente escuta a quantidade de zero que vai, assim, na frente dos números. É muito dinheiro. Num estádio de futebol em Brasília, 900 milhões só do que foi desviado, fora o que gastou lá para fazer a reforma mesmo, mas 900 milhões. E egoísta como eu sou, fiquei pensando assim, 900 milhões, por que não me deu 1 milhão para mim? 1 milhão para cada membro dessa igreja. Seríamos todos milionários hoje. Podia dar 1 milhão para cada pessoa do país. Só em um estádio, foram 12 que eles mexeram. Não vamos falar disso, que isso dá... A gente perde a fé no país. Mas é terrível quando a gente acredita só, a gente coloca como meio, como filtro, como aquele que vai decidir as coisas realmente a respeito do que nós vamos fazer, os sentimentos. Nossos sentimentos são desesperadamente corruptos. A Bíblia fala que nós somos pior do que isso que a gente está vendo aí. O meu coração é pior do que esse negócio todo que a gente está vendo por aí. O seu também, todo mundo. Para mim, todo mundo aqui é bonzinho. Vocês me cumprimentam na porta, traz água para mim, me tolera falando na cabeça de vocês, até gritando de vez em quando. Todo mundo é bom, mas eu sei que diante da Bíblia não tem um justo sequer. Não tem nenhum. Mas Tomé achou que podia ser, assim, eu vou colocar meus sentimentos a favor para decidir essas coisas. Terceira questão e última que a gente vai considerar aqui nessa noite. Meus irmãos, o melhor dessa história é que sempre existe uma nova oportunidade. 8 dias depois, Tomé está lá, dentro de uma casa, trancafiado junto com os outros, preso ali junto com os outros, ainda não creu, as coisas ainda não se resolveram, mas ele persevera, ele insiste em ficar junto das pessoas certas, num momento tão frágil, num momento tão complicado, num momento tão doloroso para ele também, que deve ser horroroso. Imagina, hoje é domingo, e você tem até domingo que vem para poder ficar numa dúvida cruel a respeito de alguma coisa. Sem nenhuma promessa de que vai aparecer para você, porque, afinal de contas, você não estava ali, sei onde você foi,
Jesus já veio, mostrou para todo mundo felizinho, satisfeito, esperando as coisas acontecer, crendo, porque eles viram Jesus, Jesus falou com ele, e o Tomé incrédulo junto com aquele pessoal. Eu acho que foram os 8 dias e noites piores da vida de Tomé. Piores. Mas ele está lá, ele está preso, ali assim, ele se prendeu ali junto com aqueles irmãos, com aquele grupo, vivendo em família com eles, e de repente Jesus aparece de novo ali dentro. Porque não tem nada que impeça Jesus de entrar em lugar nenhum. Não existe porta que seja suficiente para barrar Jesus. Não existe descrença, incredulidade, não existe trauma, não existe experiência desagradável, não existe nada que seja tão forte, que seja capaz de impedir que Jesus chegue perto e dê jeito. Não existe. Ele se aparece ali de novo. Olha aí, meus irmãos, passado 8 dias, verso 26, olha na sua Bíblia. Ele aparece novamente, todos estão reunidos, e Jesus chega com a mesma conversa, se coloca no meio deles e fala: paz seja com vocês. Todo aquele movimento de incredulidade, de autoconfiança de Tomé, de confiar apenas nos seus sentidos, de não dar bola para o testemunho dos amigos, dos irmãos, dos companheiros de caminhada, de colocar em xeque aquilo que Jesus tinha falado, não foi suficiente também para deixar Jesus magoadinho, chateado, cheio de mimimi, para não tratá-lo da mesma maneira e tratá-los todos da mesma maneira. Não houve recriminação nem para Tomé, nem para os outros que estavam ali. Vamos imaginar que Jesus chegasse e falasse assim: o que vocês estão fazendo com esse incrédulo aí? Você já tinha que ter colocado essa pessoa para fora. Quantas vezes eu falei, quantas vezes eu mostrei, e ele não acredita. Não. Jesus chega, ele está ali, está todo mundo ali, Jesus não recrimina ninguém, vem com o mesmo assunto, com o assunto que de fato vale a pena, falando para ele: paz seja com vocês, vocês precisam de paz. É isso que vocês precisam. Não é puxão de orelha, não é voadora, não é tapa na cara, não é lição de moral, é apenas assim, paz. Nada pode barrar Jesus. Ele chega, ele aparece, ele dá uma nova oportunidade para Tomé. E fala para Tomé, mostra para Tomé: está aqui, pode chegar, pode encostar a mão aqui, ó. Pode vir, pode ver. E o verso 28, vamos ler, meus irmãos, o verso 28. É a melhor manifestação que Tomé teve na vida, toda a sua vida. Vamos lá? Respondeu-lhe: Senhor meu e Deus meu. Quando Jesus aparece para Tomé, Jesus ressuscitado fala com ele de forma particular, ele não consegue ter uma outra atitude a não ser se render a esse Deus maravilhoso, capaz, soberano, todo-poderoso, e dizer: o Senhor é meu dono, meu Senhor, e também é meu Deus. A tradição cristã, ela, no primeiro século principalmente, se falava muito que para que uma pessoa se tornasse crente de verdade, ela precisava ouvir Jesus falando o seu nome. Eles acreditavam nisso. Cada cristão precisava ouvir o seu nome. Jesus falando assim: Maria, José, João, Antônio, o seu nome. E a pergunta que a gente faz quando olha para isso é assim: você já ouviu essa voz no seu coração? Ele falando o seu nome, falando: olha, eu aqui à sua frente, estou aqui para você, fiz o que fiz por amor a você, sou o que sou por causa de você, porque se você sozinho tivesse que se cuidar aí, você não daria conta. Você não conseguiria, você não teria condições de reverter nenhuma situação. Mas Jesus sempre dá para a gente uma nova oportunidade. Ele atravessa qualquer barreira para dizer para a gente que Ele nos ama, que a gente precisa realmente disso, de um encontro particular, pessoal com Ele.
Nós vivemos em família, mas nós, cada um aqui em particular, precisamos ouvir a sua voz e perceber Ele falando para nós que está junto com a gente e que nos dá paz. Porque senão você não vai conseguir ter paz. Você não acha que vai ter paz só porque você é crente da igreja só. Isso não dá paz para ninguém. Se você tem esse mito na mente, sinto muito te decepcionar, mas não é isso que te dá paz. Você acha que é o seu esforço, né? A força das suas emoções, é porque na hora que o pastor está pregando, você espreme os olhos. É isso que vai te dar paz? Que vai mudar a sua vida? Não é. Ou porque você tem uma mente brilhante, porque você lê muito, porque você faz um monte de conta, faz isso, joga para cá, mistura isso com aquilo e tal, e então a força está não nas suas emoções, mas na sua razão. Isso vai te dar paz? Nunca vai te dar paz. Nunca. Não é o seu entendimento, o meu, a nossa capacidade de fazer ajustes à luz da nossa razão, a força da nossa emoção, a recompensa pelas nossas obras. E nós temos que fazer obras, sim. Precisamos fazer muito mais obras do que fazemos, mas não é recompensa. Não acha, não pense, não acredite que a recompensa pelas obras vai te trazer paz. É só se Jesus falar para você, pessoalmente, paz seja com você, aí você tem paz. Se Ele falar com você, de forma individual. E se tiver dúvida, pergunta para alguns irmãozinhos aí do passado. Pergunta para Jacó, se foi a esperteza dele que lhe deu paz, que fez com que ele tivesse a vida transformada e mudada. Não foi Deus, então, o encontro dele. Pergunta para Saulo de Tarso, que era muito inteligente, que falava várias línguas, que tinha acesso, assim, livre num monte de lugar, que conhecia a religião dele, de frente para trás, de trás para frente, de qualquer jeito, ele sabia, ele era mestre, bem, assim, conceituado, mente brilhante. Nós chamaríamos ele de doutor, de filósofo, sei lá, a gente ia, de alguma maneira, se deixasse, a gente colocaria ele em cima de um pedestal e acenderia uma velinha para ele. Mas nada disso foi suficiente, enquanto Cristo ressuscitado não chamou pelo nome, a vida dele não mudou. Pergunta para outros, Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino, quem lá, um personagem que você quiser, desses que se envolveram na família, que viveram em família cristã e que se dedicaram a viver de forma genuína, se foi algo que brotou deles mesmos, ou se foi algo externo, especial, particular, um milagre que aconteceu. E você vai receber a mesma resposta. Foi Deus vindo ao meu encontro. Quando eu achava que eu estava procurando Ele, subindo uma árvore, Ele já estava me vendo e falando que queria ficar comigo na minha casa. Era Deus me chamando pelo nome. Quero concluir, meus irmãos, olhando aí para o verso 28 e para o verso 29. Verso 28 mostra um rendimento absoluto, a melhor experiência que qualquer um pode ter, que Tomé teve, diante da incredulidade, diante da fraqueza e da honestidade que ele já tinha demonstrado. Vindo aquela nova oportunidade, a melhor opção é render-se, dobrar no joelho, se dedicar realmente, falar assim, o Senhor é Deus e Senhor de todas as coisas. É o que está no verso 28, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Já não é mais o Senhor dos apóstolos que estão ali, apenas. Jesus já não é apenas uma história assim, que ainda não foi decifrada, mas para Ele, naquele momento, é meu também. Jesus é dele, é para Ele, é com Ele, está do lado dele, é a favor dele. Senhor meu, e Ele diz, Deus meu. Porque a única pessoa que pode fazer uma mudança radical na vida de alguém é Deus. Não existe outra coisa que possa fazer uma mudança radical na vida de ninguém, a não ser Deus. Somente Deus pode fazer isso. E o verso 29, para a gente encerrar, diz assim, disse-lhes Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Eu quero terminar dizendo o seguinte, meus irmãos,
É possível que em algum momento a gente caminhe para o lado, a gente fique muito parecido com Tomé. As coisas não façam tanto sentido, principalmente perto das situações de sofrimento, porque quando está dando tudo certo, a tendência da gente nem refletir muito naquilo. Por isso que o escritor diz que tem algo muito mais interessante numa casa onde tem luto do que numa casa de aniversário, onde está acontecendo festa. Porque quando está acontecendo festa, a gente está desligado, a gente está aberto, assim, receptivo, tudo está fluindo bem. Mas quando a coisa pega, quando a situação aperta, quando o problema se agiganta na nossa frente, aí o que pode acontecer é que, de repente, a gente escorregue. A gente escorregue e se torne incrédulo, se torne um crente apenas de carteirinha, mas que o coração está distante do Senhor. Se isso acontecer, eu quero dizer para você nessa noite, leva isso para sua casa, para o seu coração, leva. Se isso acontecer com você, venha à família da fé e seja honesto. Vamos conversar sobre isso. Não fique empurrando com a barriga, não fale que acredita só para ficar bem com a galera, só para fazer parte da turma, só para poder fazer parte do grupo. Não faça isso, seja honesto, como foi Tomé. Se isso te acontecer, seja franco, mas no lugar certo, com as pessoas certas, do jeito certo. E tenha capacidade de se autoanalisar e perceber que a postura de desacreditar naquilo que Jesus diz, fala, é a pior possível, é a que pode nos levar para o buraco. Ela não vem, ela não acontece de um dia para o outro, algum choque pode ter acontecido, alguma situação, alguma frustração pode embarrear, sabe, colocar uma nuvem diante dos nossos olhos e nos impedir de perceber que Jesus é o mesmo sempre. Ontem ele era Jesus do jeito que é, hoje que vai ser sempre. Mas diante do problema daqui, pode acontecer, e você vai ficar meio assim. Tenha a capacidade de se analisar e perceber que você não é a melhor pessoa do mundo. É estranho falar essas coisas, porque a gente vive numa época que todo mundo tem que ser bajulado. Todo mundo tem que ser tratado assim como bonzinho. E aí eu digo para você assim, se você quer ter o ego acariciado e bajulado, vou te dar dois palpites. Você não procura uma igreja séria e nem leia a Bíblia, porque a Bíblia ela vai detonar com esse tipo de coisa. A Bíblia vai mostrar para nós que nós somos falhos, pecadores, que a gente nem merece o amor que Deus demonstra conosco todo dia. E por isso que é graça, não é pagamento, não é troca, não é negócio. Porque é um amor imerecido, é uma graça, é um presente que a gente não tinha por que ganhar. A gente faz todo dia, é ter motivo para não ganhar, mas Deus é bondoso. Então, se você quer continuar sendo assim, acariciado no ego, você quer ser o tal, grande, suas decisões são as melhores, sua mente é brilhante, suas obras são maravilhosas. Então assim, não procura uma igreja, não entra nessa igreja aqui, porque essa igreja é uma igreja séria. E nem leia a Bíblia, vai ler outra coisa. Vai ler essas porcarias por aí que diz que quem estraga o ser humano é a sociedade. Não é verdade. A sociedade é feita de gente, é nós que estragamos a sociedade. Nós que estragamos. É o pecado que estraga o mundo. É o pecado, é o erro, é a falha, é não reconhecer Deus como meu Deus e como meu Senhor, como Adão e Eva fizeram lá no início. Tentaram uma via diferente, um outro caminho, algo paralelo, não dá certo. Agora, se você quer tratar essas coisas, aqui é o lugar certo. Nós aqui somos as pessoas certas para você, não para resolver isso, mas para te ouvir, para te aceitar com as suas dúvidas e para rogar que Jesus apareça e fale com você, e te chame pelo nome, e diga para você que você precisa acreditar nele do jeito que ele é, que você perceba que ele morreu por você. Mas se você não passar por isso, também não fica achando que você é o cara mais estranho do mundo, a mulher mais sinistra da face da terra, porque o verso 29 diz que quem não crê apenas dependendo de uma situação drástica é mais feliz ainda, é melhor. Mas eu creio que
pelo menos eu já me encontrei caminhando de parceiro com Tomé nesse período ruim aqui várias vezes na vida. E Deus teve misericórdia de atravessar aquilo que eu estava colocando na frente como um empecilho e de vir ao meu coração e dizer que eu era amado dele, que eu era dele. E Ele faz isso por você também nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir só uma coisa hoje. Que cada pessoa que entrou aqui neste lugar, que ouviu essa conversa, essa pregação, tenha bem claro dentro da sua alma a voz do Espírito Santo dizendo que ele te pertence, que ele é seu, que ele foi comprado com alto preço de Jesus. É isso que eu peço. Mas se tiver alguém aqui que não está ouvindo, que não está percebendo, que não está acreditando nisso, eu peço que o Senhor apareça para essa pessoa e vá ao encontro dela, como o Senhor fez com Tomé, por graça, por misericórdia, por bondade, porque o Senhor é realmente todo-poderoso e não tem barreira nenhuma que é capaz de te deixar de fora. O Senhor entra onde o Senhor quiser entrar. Então, faça isso, vá ao coração dessas pessoas e trate com elas. E se depender da gente, que nós sejamos a família correta para que elas possam expressar suas dificuldades, suas incredulidades, suas mágoas, seus descontentamentos, sua falta de fé. Que elas encontrem aqui uma família realmente para poder viver na sua presença. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.